Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Fala galera, Ed Araújo na área, como é que vocês estão? Vocês estão tronks? Galera, eu tô aqui no Zion Music Studio, na nave mãe, e hoje eu vou fazer para vocês um review muito legal de um microfone que a Samson Brasil, através da Musical Express, mandou para mim, que é o C01 da Samson, um microfone que já é muito conhecido de nomes do estúdio. Ele é um microfone de baixo custo? Eu acho que sim, tem uma proposta de preço interessante. O problema que ninguém fala é que esse mic aqui, ele é um clássico, cara. Inclusive, ele é um clássico copiado por algumas marcas bem mais conhecidas aqui do BR. Isso mesmo. Tem algumas marcas por aí que já copiaram esse microfone, não é novidade para ninguém. Nós temos inclusive o C1 da Behringer, que é uma cópia do C01 da Samson. Se você olhar até um modelo, vou pedir para o editor colocar aqui a foto dos dois um do lado do outro, vocês vão ver que a Behringer não quis esconder. Na verdade, pessoal, o que a Behringer fez não foi clonar ou copiar, e sim fazer uma reverência, uma homenagem a essa marca tão querida por nós profissionais do áudio. É ou não é? Sem muita conversa, sem muita enrolação, vou te dizer que a construção dele é muito bacana, porque é todo em metal e ele é um condensador clássico. Como assim, Ed? Ele é um condensador como se espera que um condensador seja. Bom para violão, para voz, para você microfonar uma caixa de bateria. Ele vai pegar aqueles graves que de repente um microfone dinâmico não vai. Então ele é literalmente um condensador como se espera. Vou colocar aqui para o pessoal que está na câmera de detalhe, né? E o que a gente vê de cara é que ele tem um LED para mostrar que está ligado, né? Afinal ele é condensador, portanto ele funciona a Phantom Power. Esse LEDzinho acende. A marca aqui em cima, e sim, onde fica o LED, onde fica a marca, é a frente do microfone. Ed, pra que eu preciso saber onde é a frente do microfone? Bom, se você ainda não entendeu, Jovem Padawan, esse aqui é um condensador super cardioide, ou seja, tudo que estiver na frente dele, ele vai captar com extrema precisão. E aí tem sempre os influenciadores que fazem uns vídeos que eu acho muito engraçados, que o cara fala assim, ei. Gente, você falou que ele recusa. Ele recusa. O pessoal entendeu, né? E como ele é super cardioide, ele recusa bem mais do que um simples condensador cardioide. Então, ele é mais shotgun, né? Ele é mais frontal. Pense bastante nisso na hora de microfonar seu violão, sua voz, sua caixa de bateria, seu amplo de guitarra a uma certa distância. Por quê? Porque, como você sabe, o padrão polar de um microfone afeta diretamente na forma como ele escuta o som que você pretende captar, certo? Bom, a partir daí eu preciso reforçar algumas informações que eu até já dei aqui, tá? Eu gravei uma música como é de praxe para falar dele, então você viu um pedacinho no começo e vai ouvir na íntegra no final. Eu não vou fazer um monte de gravações diferentes, porque eu sinceramente acho que não é o necessário, né? Como eu disse para vocês, ele é um condensador como um condensador deve ser, né? Diafragma largo, fácil da gente captar coisas mais graves, e aí eu venho já pulindo essa informação dizendo, sim, se ele tem diafragma grande, você pode captar uma caixa de bateria e você vai ter, de repente, um som que você não conseguiria, por exemplo, usando um 57. Ou mesmo com um condensador de diafragma estreito, né? Por mais que seja um condensador caro. Porque as pessoas também confundem muito isso quando o assunto é microfone. E aí o que acontece é que tem muito dono de home studio e até dono de estúdio, até gente que está no ramo há mais tempo, que acabam tirando sons muito ruins, mesmo com equipamentos muito bons. Inclusive, muita gente que fala mal desses mix abaixo de R$1.000, eu vou falar muita coisa desse cara, que eu acho que pode ser, de repente, para você aí, cara, uma sacada que vai ajudar você demais no teu rolê, no teu estúdio, na tua igreja, onde você faz aí teu ensaio de bateria. Muita gente tira som ruim com esse tipo de microfone e fala, é porque é um microfone barato. Ou será que você não aprendeu ainda a usar microfones condensadores de diafragma largo da forma correta, né? Deus enviou seu Filho amado para morrer
em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Com a distância certa, porque temos sim aquele efeito de proximidade com ele, não é diferente. Ah, Ed, faz barulho de manipulação. Cara, é um microfone condensador. Não é para você pegar ele na mão. Então tem umas coisas que eu escuto na internet que às vezes me assustam um pouco. Eu fico assim, será que isso é verdade? Vou dar um de felco aqui. Rapaz, tá certo isso? Eu poderia ter gravado com ele numa caixa de bateria para você ver como ele vai pegar um som grave? Poderia, mas de novo, eu acho que isso é lugar comum. Todo microfone de diafragma largo que você tiver, seja mais caro ou mais barato, se você colocar ele numa caixa de bateria, ele vai tender a captar graves, tá? Que às vezes o microfone dinâmico ou condensador de diafragma estreito não vai, cara. É uma questão de física básica. Fica igual esses caras na internet tentando convencer a gente que um falante de 10 vai dar o mesmo grave que um falante de 18. Não vai, mano. Pode inventar a tecnologia que você quiser. É física. E ponto. Pois bem, dito isso, eu quero acrescentar o seguinte, galera. Pega um grave legal, porque como eu disse, é um condensador de diafragma largo. Ele é muito nítido nos agudos, entrega um resultado muito bacana para a proposta de preço dele. Sim. E aí agora eu quero combater uma coisa com você, que muito influenciador que tem microfones caros no seu estúdio vai falar, ah não, é o microfone de entrada, o som é ruim. Isso não é verdade. Galera, não é verdade mesmo. Eu tenho diversos microfones, Neumann, AKG, Shure, SE Electronics, diversos microfones caros aqui, e eu posso dizer, esse cara compõe sim uma boa caixa de ferramentas de um estúdio que se preza. Exemplo que eu vou dar, é muito comum pessoas tentarem comprar pás de microfones assim, né, condensadores de diafragma largo, e gastar em verdadeiras fortunas. Porque se um microfone, vamos dizer, um 887 da Neumann, custa 35 mil, para fazer um par você gasta 70 pau. Aí eu pergunto, para captar uma sala de bateria, será que eu preciso de 70 mil reais em microfone? Já entendeu, né? É falta de visão comercial muitas vezes. Eu tenho um excelente 887 aqui e eu não quero ter dois. Por quê? O que eu faço com ele? Daí sobra. Ed, não seria legal ter dois C02 da Samsung para captar essa sala ao invés de dois C01? Não, porque na sala eu quero grave. Eu usaria o C02, aliás, Musical Express, por favor, manda um par de C02 pra gente testar, que eu te prometo que se vocês fizerem um preço bom, ele nem volta. Pra fazer o quê? Os overheads de uma bateria. Aí sim, pai. Eu tô usando hoje o que vem no kit da Kadoshi, o KMD 208, que é muito legal aquele kit, mas eu há muitos anos, eu até brinquei com o Marco da Musical Express, que é o responsável pela Samsung, falei, velho, eu tô atrás de um par de C02 a uma cara, tá? Tem até a versão da Behringer, que a Behringer também copiou esse microfone da Samsung, e eu só tô citando isso, gente, não é como dando alfinetada não, porque, como eu disse, a Behringer fez uma reverência, uma homenagem a essa marca tão lendária que é a Samsung, que muita gente pensa que é só mais uma marca chinesa. E, velho, não é. Comenta aqui embaixo se eu deveria fazer um vídeo explicando tudo sobre a Samsung para vocês, como eu fiz com o vídeo da Cuswell, como eu fiz com o vídeo da Decibel, enfim. Deixem saber que eu conto para vocês a história da Samsung e faça aí um vídeo, de repente, patrocinado pela Musical Express, quem sabe. Por que a Behringer fez essa reverência ao C01, ao C02? Primeiro que o C02 é um parzinho de microfone estéreo que é obrigatório em qualquer estúdio. Eu diria que o C01 também. E por ele ser um condensador de diafragma largo, com um som muito nítido nos agudos e bem assim quente e agradável nos graves, ele, como eu disse, passa a ser uma excelente opção para voz, violão, caixa, mas sobretudo para você ter um ou talvez até dois pares desse cara para fazer ideias, sabe, de estéreo espaçado, talvez cruzando também em XY, porque comprar, galera, um 167, um 87, um TLM alguma coisa, de uma marca como a Neumann, para fazer par de microfone, de verdade, gente, a não ser que você tenha um mega estúdio, super mega blaster das Arábia, e você grava, sei lá, o Bruno Mars e a Dua Lipa, irmão, não está compensando fazer. Então, microfones assim, que são bem construídos, que tem peças, né,
componentes muito bem escolhidos, que sim, não competem com microfones de 10, 15 mil, isso é óbvio, qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando, vê que é um microfone de menos de R$ 1.000, e vê qual é a proposta, o approach da marca com o preço, entende que a marca quer lançar um microfone polivalente, muito eficiente, porém acessível. E se a gente enfia na cabeça que tudo que é acessível é uma porcaria, então, cara, as marcas que estão certas são aquelas que furam nossas córneas. Precisamos usar a inteligência, né, em algum momento. Se eu tivesse que te dizer assim, ó, vou te dar um conselho que eu daria pro meu filho Daniel. Daniel, vou te dar um conselho, edita esse vídeo direito, hein? Se ele estivesse montando um estúdio, o conselho é o seguinte, quer pegar um condensador de diafragma largo para começar o rolê? Esse cara. Começa por ele. Por quê? Boa escolha de componentes, um som muito fiel. Som fiel é importante, tio Ed? Às vezes sim, às vezes não. Tem gente que grava, por exemplo, uma caixa muito aguda, o cara não tem lá um baterista para afinar a caixa legal, ou ele entende aquela caixa daquele jeito e pronto, aí ele vai e mete um mic desse aqui, que é muito definido nos agudos. Ele vai ter uma caixa hiper aguda que vai ter que super equalizar, super comprimir. Aí ele fica bravo. Oh, esse microfone captou errado essa caixa. Não, ele captou certo. Pelo contrário, é igual aquela câmera fotográfica que é tão boa, que ela mostra todas as suas espinhas. Então, entenda que o microfone, quando ele é muito nítido, você tem que se preocupar com a qualidade do que você está captando. Então, vá na sua bateria, arrume. O violão está trastejando? Aqui vai trastejar muito mais. Outra dica que eu vou dar para ele, que eu já comentei aqui, é para quem está precisando ter um par de condensador de diafragma largo. Ah, Ed, eu não faço assim o som de sala desse jeito. Cara, às vezes você precisa por um monte de outros motivos. Vou dar um exemplo clássico, tá? Eu gosto de captar minhas baterias de que maneira? Né? Eu tenho aqui minha tama, né? Eu capto ela como? Eu boto ali um 57 apontando pro centro da caixa, boto aqui uma alturinha da pedra e boto. Mas gosto de um condensador pegando também, por quê? Porque ele me traz o grave e o 57 o agudo. Na hora de eu mixar essa bateria, eu vou ter que controlar só volume. Vou ter que ficar pirando em equalização e reinventando o som de caixa. Faço o mesmo com o bumbo. Jogo o microfone lá dentro do kick e boto um por fora, tá? Isso é muito legal. Aí você precisa de 2. Para gravar essa bateria precisa de 2. Se você tem isso tudo, mais um som de sala muito bem feito, você precisa de 4. Bota 2 caras desse longe, eles são muito bons, precisos, tanto no grave quanto no agudo. O grave dele é bem redondo. Você vai ter uma sala muito bonita com ele, muito definida. E aí, meu amigo, bumbo e caixa também pegando grave. O resto é um par de C02. Mandem um para mim, Musical Express, para testar. Em cima pegando os overhead e acabou. Por isso que um par dele ou 2 em um estúdio é extremamente útil. Eu tenho muitos microfones aqui, então eu tenho esse luxo de poder botar um condensador de diafragma largo no bumbo, como por exemplo um SE 2300, botar por exemplo um Neumann TLM 103 na caixa, entendeu? E ainda posso fazer ao longe com a sala com outros 2 condensadores bem caros, mais caros que ele. Mas que eu adoraria ter um par desse cara aqui, eu ia usar todo dia, irmão. Imagina você poder botar esse cara apontando para o violão da 12ª casa, aqui e outro aqui. Ou então usar 2 microfones desse para captar um violão de aço ou nylon, usando XY, né? Apontando para cá e para lá, e você pegar um estéreo absurdo com esse cara. Eu acho que microfone condensadores, sejam eles de diafragma largo, como o C01, ou mesmo diafragma estreito, como o C02 da Samsung, são bem-vindos sempre. E por que eu estou elogiando? Porque a marca me deu o microfone? Não, Zé. Esse microfone vai voltar, como os fones e muitas coisas, voltar para os caras, porque eles mandaram para a gente fazer review e informar vocês. É porque são com um preço muito bacana e acessível, se comparado com o preço de outros que competem com ele. Poxa, abaixo de um barão, velho. Você tem um microfone com esse nível de qualidade, como vocês viram cantando usando ele aí. Eu acho que vale muito a pena. E galera, não, tá? Não compare esse cara com um monte de invenções malucas da China. Eu tô falando de um microfone que já existe no cenário há muitos anos. Eu cansei de ver vídeo gringo, quando eu colocando esse microfone em lugares assim, inusitados, e ele escutando muito bem. E se você souber como direcionar o microfone e depois como tratar esse áudio que você captou, bicho, sempre vai dar para você tirar bons resultados, entendeu? Vou deixar para vocês aí, galera, o vídeo do unboxing. Ele vem nessa caixinha aqui, que é muito legal. Ele já tem esse sisteminha desse cachimbo, né, para você colocar ele, que eu acho muito bacana. E esse carinha, galera, é sim uma mão na roda. E só quem é de estúdio, só quem é do rolê, só quem é da graxa sabe o que eu tô falando. Um parzinho de condensadores assim, cara, ajudam demais. E eu amo essas propostas mais acessíveis das marcas que valem a pena ser comprada, né? Vamos ser sinceros, você paga acho que quase o dobro do valor dele para poder você ter
um B1 da Behringer aí, eu iria nesse cara, assim, sem medo de errar. Não falando mal do outro microfone, mas porque realmente o preço dele aqui no Brasil tá bem interessante e eu sei que a maioria dos BR não conhece essa marca tão bem, o que é uma pena porque essa marca já foi muito forte no Brasil e ela é muito conhecida em todo o mundo. Mas eu gosto muito desse tipo de coisa porque na hora que você precisa fazer um ao vivo, captar as coisas, esse carinha resolve o rolê. E não estou falando que usar ele no ao vivo, ele sendo condensador, é melhor que usar um dinâmico. Tem pessoas que falam isso e eu acho maluquice. Sempre vou preferir dinâmicos em situações de ao vivo. Mas numa situação controlada, um violão, uma voz, um piano e tal, de repente a cantora cantando com a postura um pouco mais, né, classuda, mais paradinha, você colocar esse menino lá, você vai ter sim uns graves bem interessantes e um agudo extremamente definido. Não se esqueça nunca de testar cada microfone, seja esse ou seja qualquer outro, com o cantor que você pretende gravar ou com o instrumento que você pretende gravar, para ver se a característica do microfone favorece o instrumento que você quer gravar. Se esse cara, por exemplo, tem agudos definidos, eu vou gravar, por exemplo, pandeiró com ele, e ela é muito barulhenta, um pandeiro que tem platinela demais, que não é aquele pandeiro equilibrado, faz barulho já em microfones até que não são tão precisos nos agudos, você gravar com ele talvez vai te irritar um pouco. Mas você pode também gravar com mais distância, reposicionar, apontar de forma diferente o microfone para você evitar que ele capte tanto os agudos. Sempre vai ter um jeito de você posicionar o seu microfone, seja esse ou qualquer outro, que vai favorecer o som que você pretende captar. Show? Entendeu? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Você vai ouvir no final aí a música que eu fiz com esse cara e que eu fiz bem assim de propósito para ser uma coisa mais intimista, só um piano e uma voz. Por quê? Porque você quer ouvir o som do microfone, né? Se eu fizer uma música produzidona com a banda e tudo mais, que dá vontade de fazer, talvez você não escute tão bem, né? Mesmo que eu ligue ali os plugins e tal, talvez não fique tão fácil. Então eu fiz uma música bem mais intimista para você sacar como ele vai soar em uma produção, de repente, que você vai fazer em casa, ou na sua igreja, ou na sua banda aí, para você entender como esse carinha escuta. Aliás, galera, essa coisa que eu falei de reposicionar microfone é pra tudo. Tem gente que me manda vídeo, tio, toca, mas não fica bacana. O cara às vezes até toca bem. Só que o som do cara é zoado porque ele não sabe escolher timbre. Cara, para com isso de achar que música se faz com pressa. Que música é só sobre tocar. É só sobre apertar o botão do REC. Não, cara. Não tem aí meus packs para teclados, para Contact, para Audio Evolution. Não sabe disso? Cara, aqui na descrição, veja se o teclado que você usa. Você que é tecladista, me segue, produtor. Se eu não tenho pack para ele, veja se eu não tenho pack para Contact que te agrada, né? Eu tenho um pack para Worship, por exemplo, o Edge Worship Vibes. Eu tenho também o Edge Rocket Sounds, que é a biblioteca de Contact para pop, que tem até acordeon. Então, assim, você precisa, cara, ser muito exigente. Você, produtor que me segue, você, engenheiro de mixagem, você, tecladista, que começar a flertar com a ideia de um home studio. Precisa ser exigente nos sons que você capta. Então veja se tem packs meus que pode te ajudar na parte dos teclados. Vai microfona com carinho, cara. É aquela história. É disso que se trata o rolê. De você ser seletivo e entender que o plugin que vai mudar a tua sonoridade se chama bom gosto. Esse é o VST que melhora qualquer produção. Quando tem bom gosto, quando tem finesse, a coisa vai. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não se inscreve de se esquecer nesse canalzinho lindo e tchutchuco de My God. Me seguem nas redes sociais, porque é lá que eu aviso quando tem review, quando tem unboxing, quando tem vlog do tio. E eu vejo você em mais um vídeo aqui do canal. Fiquem todos com Deus e boa música! Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive